Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. O pastor Anderson autorizou, a gente vai até às 11 horas da noite, amém? Brincadeira. Glória a Deus. Irmãos, abram a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 11. Amém? A palavra de Deus diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Até aqui, irmãos. Senhor, essa é a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está aqui presente nesta noite, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Pai, dos Teus filhos que estão aqui para ouvir a Tua palavra, Jesus. Pai, que o Senhor possa me guiar, conduzir-me, Pai, para levar uma palavra abençoada, não aquilo que eles querem ouvir, mas o que precisam ouvir, Jesus. E que eu diminua e que o Senhor cresça sobre a minha vida, Pai, e que seja feita a Sua vontade acima de todas as coisas, Pai. Eis-me aqui um servo, um vaso do Senhor, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. O tema dessa ministração é se movendo nos dons do Espírito. Se movendo nos dons do Espírito. Eu quero trazer uma palavra muito importante para a igreja atual. Nós precisamos ter essa compreensão que os dons do Espírito Santo são reais. E eles são usados também nos dias de hoje. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele escolheu usar homens e mulheres para manifestar o seu poder. Amém? E na Bíblia nós encontramos no decorrer dela vários dons sendo manifestados, sendo revelados. Mas eu quero enfatizar, eu quero focar nos 9 dons que foram lidos aqui em 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo. Para entendermos o contexto daquela situação, o apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus para pregar as boas novas, para pregar o evangelho do Senhor. E ele foi a várias províncias, várias nações, e onde ele pisava os pés, o poder de Deus era manifestado, vidas eram transformadas e ganhas para Jesus. E todo lugar que ele ia, a obra de Deus era realizada, e igrejas nasciam naquelas regiões. E pela direção do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele foi guiado até a igreja, até a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma grande metrópole, localizada na Grécia. E era uma cidade que adorava outros deuses, uma cidade corrompida, uma cidade que estava nas corrupçências da carne, uma cidade que vivia com imoralidade sexual. Então, foi um grande desafio para o apóstolo Paulo naquela região. E chegando ali, ele foi acolhido por Priscila e Áquila. E naquela região ele ficou por aproximadamente 18 meses. E nesses 18 meses que o apóstolo Paulo ficou ali em Corinto, ele fundou
ele fundou a igreja de Corinto, naquela região. Ademais, quando o apóstolo Paulo já tinha fundado a igreja, decorridos 18 meses, ele foi guiado pelo Espírito Santo à cidade de Éfeso. E chegando em Éfeso, ele começou a receber várias indagações, vários questionamentos sobre a igreja de Corinto. Os fiéis daquela igreja estavam com dúvidas a respeito da manifestação dos dons, e entre outras dúvidas. Então, guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo resolve escrever a sua primeira carta aos Coríntios, dando um discernimento, um direcionamento para aquela igreja. O que é um dom espiritual? Qual é o seu papel? Qual é o seu propósito dentro da igreja? O dom espiritual é a capacidade, a habilidade que o Espírito Santo dá a homens e mulheres pela graça de Deus, visando a edificação, visando o crescimento e visando o fortalecimento da igreja. Amém? Então nós devemos ter esse entendimento, que o dom do Espírito Santo é uma habilidade dada pelo Espírito, é a capacitação dada pelo Espírito, para que possamos fazer a obra de Deus na igreja, na terra. Amém? Visando a edificação. Por isso é muito importante nós termos o discernimento, o conhecimento dos dons espirituais. Diga para o seu irmão, as manifestações do Espírito Santo envolvem uma parceria entre Deus e o homem. Isso. As manifestações do Espírito Santo envolvem uma parceria entre Deus e o homem. Deus escolheu assim. Amém? E com respeito dos 9 dons, é interessante que esses dons, eles são divididos em 3 grupos de 3. Nós temos o primeiro grupo, que é o dom da profecia, o dom da variedade de línguas e o dom de interpretar línguas. Esse primeiro grupo, ele está relacionado à elocução, ele está relacionado à parte verbal, ele está relacionado à fala do homem. Amém? Nós temos também o segundo grupo que foi mencionado, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Esse segundo grupo está relacionado à revelação, está relacionado à mente humana. Nós também temos o terceiro grupo. O terceiro grupo é o dom da fé, o dom de milagres e o dom de curas. E esse terceiro grupo está relacionado ao poder de Deus. Amém? Mais adiante eu quero falar sobre cada um desses dons, mostrando na Bíblia onde e como eles foram usados. Só que antes eu quero trazer alguns pontos importantes que nós precisamos ter o conhecimento para a manifestação, para o mover desses dons. É consenso que a igreja é um corpo. Em Romanos 12, no versículo 4 e 5 diz: porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso, irmãos, a igreja é um grande corpo. Cada membro, cada pessoa tem a sua função dentro do corpo. Cada pessoa é um membro do corpo. Não tem como todos nós sermos o mesmo membro. Não tem como todos nós sermos olhos. Não tem como todos nós sermos mãos. Por isso é necessário a divisão dos membros para formar um corpo. E Cristo é o cabeça. E nós temos o entendimento que os dons são distribuídos ao corpo conforme a apraz, conforme a vontade do Espírito Santo. Por isso é necessário a divisão dos dons dentro do corpo de Cristo, para que cada um possa executar a sua função na obra de Deus. Cabe salientar que o ser humano é um ser triuno. O que é o ser triuno? Nós somos espírito, nós temos uma alma e vivemos em um corpo. O que é a nossa alma? A nossa alma são os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vontades, nossas intenções, nossas lembranças. Isso é a nossa alma. E nós moramos dentro de um corpo físico perecível, que dura em média 70, 80, 90 anos. É perecível. E também somos um espírito. O espírito é o fôlego de vida. É o sopro de Deus
na narina do homem, para que nos desse fôlego, para que pudéssemos viver. E o Espírito é a forma de contatarmos com Deus. É através do Espírito, do meu Espírito, que eu consigo ouvir a Deus e falar com Deus. Porque se não é pelo Espírito, eu não tenho comunicação com Deus. Não tem como eu viver pela carne e manter comunhão com Deus. Por isso eu preciso viver pelo Espírito. E é interessante que em Romanos, no capítulo 8, fala bem sobre isso. Em Romanos capítulo 8 diz o seguinte: aquele que vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, e a carne gera morte. Mas aquele que vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, e o Espírito é vida e paz. O Espírito agrada ao Senhor, viver pelo Espírito agrada ao Senhor. É interessante que a nossa alma é a mente que foi mencionada, e a alma fica aqui no meio do caminho. Do lado esquerdo eu tenho o meu espírito, do lado direito eu tenho a minha carne. A alma ela vai tender para o lado que eu estou buscando. Se eu busco viver para o Espírito, a alma tende para o Espírito. Mas se eu busco viver pela carne, a alma tende para a carne. E a carne é inimiga de Deus, mas viver pelo Espírito agrada ao Senhor. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vivamos pelo Espírito, porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável, conforme a palavra diz. Conforme estamos vivendo nos nossos dias. Amém? Por isso a necessidade de vivermos pelo Espírito, para que haja as manifestações dos dons. Amém? Amém? E é interessante que em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito. Em Coríntios mencionamos os dons do Espírito. Tanto os frutos do Espírito como os dons do Espírito são concedidos pelo mesmo Espírito Santo. Então nós temos que ter o entendimento de que os frutos do Espírito estão relacionados ao nosso caráter. O que é o fruto do Espírito? Benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, entre outros. Mas os dons do Espírito estão relacionados ao serviço na obra de Deus. Por isso a necessidade de a gente possuir, usar os dons dentro da obra. Amém? E é interessante que o dom do Espírito Santo, o dom é uma ferramenta dada pelo Espírito para que possamos executar a obra de Deus. Contextualizando, um pedreiro, ele precisa de ferramentas, ele precisa de maquinários para que ele possa executar uma obra. Da mesma forma, um fiel, um cristão, ele precisa dos dons do Espírito para executar a obra de Deus. Por isso, a necessidade de buscarmos pelos dons para fazermos a obra do Senhor. Amém? E eu pergunto para você, todo cristão tem um dom? Sim, se você nasceu de novo, se você verdadeiramente vive o Evangelho e possui o Espírito Santo, você verdadeiramente tem um dom. Mas agora, se você está usando esse dom, é uma outra história. Porque eu posso ter o dom e não usar. Porque a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, Ele manifesta o dom através da minha vida. A palavra de Deus diz em Romanos 11, 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que é irrevogável? Irrevogável é aquilo que não se pode anular. Irrevogável é aquilo que não se pode apagar. Quando Deus entrega um dom, Deus entrega um chamado para alguém, Deus não volta atrás. Aquilo é da pessoa. Agora, se eu vivo o meu chamado, se eu vivo o meu dom, é uma outra coisa. Por isso é necessário eu viver o Evangelho, fazer a leitura diária da Bíblia, ter comunhão com Deus. E é interessante que os dons provêm do Espírito Santo. Os dons provêm do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é real, ele é vivo, ele está aqui, ele vive em nós. Amém? Contextualizando, todos nós temos aquele amigo mais distante. Todos nós temos um amigo do peito, um amigo próximo. E com o Espírito Santo é da mesma forma. Por quê?
Porque eu não vou me abrir da mesma forma que eu me abro para um amigo próximo, eu não vou me abrir para um amigo distante. Eu tenho mais intimidade para um amigo próximo do que para aquele que está distante. Da mesma forma é o Espírito Santo. Se ele está distante, como que ele vai revelar? Ele vai te falar as coisas. Mas se ele está próximo, a Bíblia diz que ele vai te contar coisas insondáveis e ocultas que você não conhece. Por isso é necessário você ter proximidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser um amigo próximo de você, não um amigo distante. Porque ele é vivo, ele é real, ele é uma pessoa. E nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Seja um amigo próximo do Espírito Santo, para que você possa desenvolver os dons que Deus está te entregando. Amém? Aproveitando que estamos falando sobre desenvolver dons, eu quero dizer que o dom, ele precisa ser desenvolvido. O dom, ele é semelhante a uma semente. A semente, ela é plantada. A semente, ela é regada, ela é adubada. E ela germina, cresce e dá frutos. Da mesma forma, é o dom que o Espírito Santo nos entrega. Você precisa, irmãos, colocar esse dom em prática. Você precisa aprimorar, usar esse dom para que ele possa ser desenvolvido. Se é o dom de falar em línguas, desenvolva esse dom. Se é o dom da cura, ore pelos enfermos. Agora desenvolva aquilo que Deus tem te entregado. Não anule o dom que Deus te deu. O dom, para ser aperfeiçoado, ele exige compromisso com a palavra de Deus. Ele exige compromisso com o Espírito Santo. Ele exige um relacionamento com o Espírito Santo. É necessário um relacionamento. Mas como eu vou me mover nos dons? Para que eu vou me mover nos dons? Em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10 e 11, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Em primeiro lugar, eu devo exercer um dom espiritual. Eu devo exercer essa habilidade em prol do próximo. Eu devo exercer essa habilidade em prol do meu irmão, para que o nome de Deus seja glorificado. Não obstante, nós nos movemos nos dons de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa vocação, de acordo com o nosso propósito. Qual é o seu propósito dentro do corpo de Cristo? Qual é o seu chamado dentro do corpo de Cristo? O que Deus te chamou para fazer? Tenha esse entendimento, querido. Todos nós nascemos com um propósito específico, único. Em meio a tantas pessoas, Deus tem um propósito único para a sua vida. O propósito é específico. Viva o propósito que o Espírito Santo colocou no seu coração. Todos nós devemos nos mover segundo o propósito que Deus nos deu, segundo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é interessante que o dom, ele está ligado diretamente a uma motivação que eu passei a ter após a minha conversão. O que é que te motiva? O que é que te motiva dentro da igreja para fazer a obra de Deus, aquilo que te desperta a atenção? O que te motiva é aquilo que você vai fazer com prazer, é aquilo que você vai fazer até o fim, você completará aquilo. E é interessante que Deus é tão sábio que Ele vai te entregar um dom relacionado ao seu propósito, para que você possa fluir com essa habilidade, com essa ferramenta, para que você possa crescer na igreja de Cristo. Nós podemos dar um exemplo: a pessoa que prega a palavra de Deus, ela fluirá no dom de sabedoria, ela fluirá no dom do conhecimento. Por isso é necessário buscar pelos dons, fluir nos dons. Querido,
você é muito importante para Deus e Deus quer manifestar os dons através da sua vida. Isso é uma realidade, viva isso, viva o Evangelho, busque o dom, desperte o dom que está em você. Olhe para dentro de você, não olhe para fora, olhe para aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Viva o dom, viva o que Deus te chamou para fazer. Amém? E é interessante que os dons manifestos pelo Espírito Santo através do homem e da mulher, eles são manifestados muitas vezes de forma simples. Querido, desmistifique os dons. Às vezes nós esperamos coisas miraculosas acontecendo para termos a certeza que um dom foi operado. Mas Deus, Ele trabalha também de forma simples para manifestar coisas grandes, para o resultado ser grande. Amém? E nós temos um exemplo em 2 Reis, no capítulo 5, que fala sobre Naamã. Naamã era um grande general da Síria. Só que a palavra de Deus diz que Naamã adquiriu lepra. Naquela época, a lepra era uma doença incurável. A pessoa que adquiria lepra, ela era isolada, ela era separada das outras pessoas, e ali ela aguardava a morte, porque não havia o que fazer, não havia medicina avançada naquela época. Por isso a pessoa era isolada e aguardava o fim da sua vida. E a Bíblia diz que Naamã contraiu lepra. O grande general da Síria contraiu lepra. Só que Naamã, através de uma serva dentro do palácio, que o informou que em Israel havia um profeta, e que esse profeta ele poderia curar a lepra de Naamã. Então Naamã reúne a sua frota e vai até Samaria, vai até a Israel, naquela região, buscar pela sua cura. E Naamã foi em direção a Samaria com todas as expectativas para procurar pelo profeta Eliseu, que poderia curá-lo. E quando Naamã chegou diante da casa de Eliseu, Eliseu não o atendeu. Quem o atendeu foi o seu servo. Então o servo chegou perante Naamã e disse: irei te passar as seguintes instruções que o meu senhor Eliseu me informou. Para que você seja curado da sua lepra, você deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Após o 7º mergulho, você será curado. Então, Naamã ficou horrorizado, porque Naamã, na sua mente, ele achou que chegaria naquele local e que Eliseu colocaria as mãos sobre a sua cabeça, invocaria o seu Deus, cairia fogo do céu e coisas grandiosas acontecessem para que ele fosse curado. Só que não foi bem assim, querido. E Naamã murmurou. Naamã disse: os rios da Síria são mais limpos do que os rios de Israel. Eu viajei de tão longe para receber uma instrução dessa. Mas um dos seus soldados disse: Senhor, Naamã, é algo simples de fazer. Vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Então, com dificuldade, Naamã foi. E ele mergulhou. A palavra diz que ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a palavra diz que na 7ª vez ele saiu curado. Na 7ª vez ele foi curado. Querido, desmistifique os dons. Deus opera também de forma simples. Deus trabalha os dons através de nossas vidas de forma simples. Desmistifique os dons. Amém? Agora eu quero falar sobre cada um dos dons de forma breve, começando a mencionar o dom da cura. A cura, ela pode ser uma cura física, ela pode ser uma cura na alma, ou ela pode ser uma cura espiritual. Amém? Mas eu quero focar aqui na cura física. O maior homem que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele possuía todos os dons do Espírito. Ele fluía em todos os dons do Espírito. Só que o ministério de cura era evidente na vida de Jesus. O ministério de cura é algo que chamava a atenção do povo naquela época. Interessante que em Filipenses, no capítulo 2, no versos 5 ao 7, diz o seguinte:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Essa palavra traz um direcionamento, um discernimento muito importante. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não se usurpou ser como Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo e fez semelhante aos homens. O que nós aprendemos com isso? Que os dons que eram manifestados através de Jesus provinham do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito Santo que vivia em Jesus, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Tenha esse entendimento, querido. É um privilégio que o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus habita em nós hoje. E Jesus, a palavra diz que Ele esvaziou-se de si mesmo e foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba e Ele foi habilitado para receber os dons, para manifestar os dons de Deus. Jesus disse que faremos obras ainda maiores. Eu farei? Não, o Espírito Santo que habita em mim. Se Jesus disse isso é porque é possível. O Espírito Santo é que opera, o Espírito Santo que faz a obra, o Espírito Santo que entrega o dom de discernimento, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de interpretação de línguas, o dom de profecia, o dom da cura, entre outros. É o Espírito Santo que habitou em Jesus, habita em nós hoje e opera e continua operando no meio do povo. Querido, em João, no capítulo 5, no verso 3 ao 9, diz que existia uma fonte localizada ali em Betesda. E ao redor dessa fonte vivia paralíticos, mancos, pessoas inválidas. E a palavra de Deus diz que certa época o anjo descia e agitava as águas. E quando as águas eram agitadas, havia cura. Só que um determinado paralítico, conhecido como paralítico de Betesda, quando as águas eram agitadas, ele não conseguia se mover até as águas, porque ele não tinha os movimentos, ele era paralítico. E toda vez alguém passava à sua frente. Incrível que ele ficou ali 38 anos. A palavra de Deus diz que aquele paralítico ficou ali há 38 anos, aguardando a sua cura. E Jesus teve o conhecimento desse paralítico e se direcionou até ele e disse: tu queres ficar são? E o paralítico imediatamente diz: Senhor, não há ninguém que me leve até as águas quando ela é agitada. Então, a minha cura nunca chega. E Jesus disse: levanta-se, pega a tua maca e ande. Imediatamente, aquele homem pegou a sua maca e começou a andar. Ele foi curado. O ministério de cura era evidente na vida de Jesus. A manifestação do dom era evidente. Aquele homem que ficou 38 anos paralisado, ele foi curado por uma palavra. Querido, libere uma palavra sobre a vida do seu irmão. Libere uma palavra de cura. Libere uma palavra de libertação sobre a vida das pessoas, querido. O segundo dom é o dom de milagres. Dom de milagres é um dom que causa espanto e admiração ao mesmo tempo. É conhecido como dunamis, operação de milagres. É a capacidade que o Espírito Santo concede a alguns membros da igreja, visando a operação de milagre. É aquilo que foge do curso físico natural. O milagre é algo inexplicável. O milagre é algo que a ciência não explica, é aquilo que extrapola as leis da física. Não tem explicação. E ele é operado através do dom do Espírito Santo. O milagre, ele incentiva as pessoas a crerem e a continuar crendo no poder de Deus. É interessante que a Bíblia nos fala sobre
determinado homem chamado Moisés. Moisés ele foi levantado para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. E assim foi. E o seu ministério era um ministério que tinha milagres. Os sinais e as maravilhas acompanhavam o ministério de Moisés. A Bíblia diz que o cajado de Moisés se transformou em serpente. A Bíblia diz que as pragas vieram sobre o Egito. A Bíblia diz que o mar foi dividido, formando duas muralhas, e o povo passou a seco entre essas muralhas. A Bíblia também nos fala que durante 40 anos que o povo peregrinou durante aquele tempo no deserto, durante o dia vinha uma nuvem que os protegia do sol, e durante a noite vinha uma nuvem que os guiava durante a noite, era uma nuvem de fogo. E maná caiu do céu e matava a fome daquele povo. O dom de sinais e maravilhas era verídico sobre o ministério de Moisés. Queridos, não é só na época de Moisés, isso é uma realidade hoje também nos nossos dias. Busque o dom de sinais, de maravilhas, busque. Aquilo que você busca em oração, Deus não despreza. Busque conforme o seu propósito dentro do corpo. Amém? Eu quero dar um exemplo. Em 2013 eu tive um acidente. E eu estava no trabalho, eu trabalhava no industrial e morava no Santa Luzia. Eu fazia aquele trajeto da BR do Macro. 20 minutos antes do meu almoço, um evangelista que trabalhava comigo me chamou para orar. E nós fomos orar, 15 a 20 minutos antes do nosso almoço. E nós oramos. E eu peguei a minha moto e fui para casa correndo, porque o horário era muito curto para almoçar. E quando eu estava ali naquela BR, aproximadamente 90 por hora, eu tive um choque, uma batida muito forte e capotei de moto. Aproximadamente 90 quilômetros por hora. Aquilo ali poderia ter custado a minha vida. As pessoas que estavam naquele lugar disseram que foi um milagre, porque não tinha condição de eu sair dali vivo. Eu lembro que quando eu caí, eu estava numa situação, eu estava tonto, eu não conseguia ter discernimento das coisas, e eu me joguei para o acostamento porque estava vindo uma carreta atrás. Se eu não tivesse esse reflexo, provavelmente uma coisa pior poderia ter acontecido. E Deus ele é tão bom, que estava passando um policial militar aposentado, ele era vigilante da empresa que eu trabalhava. E ele cuidou de tudo, ele chamou a ambulância, chamou a polícia, ligou para meus pais, levou minha moto que estava toda estraçalhada para casa e cuidou de tudo. Mas Deus ele é tão bom que eu não quebrei um osso, eu não quebrei um dente. E o milagre de Deus foi operado naquele lugar. Deus operou o milagre naquela situação. Eu tive que fazer uma cirurgia de reconstrução facial que durou aproximadamente 4 horas e meia. Eu levei mais de 60 pontos no rosto. Porém eu não quebrei nada, porém eu não tive nenhuma sequela. E eu estou aqui inteiro hoje falando do amor de Deus. Amém? Isso é um milagre. Um milagre não se explica. O milagre é o poder de Deus. Amém? O terceiro dom que eu quero mencionar é o dom da fé. A palavra de Deus diz em Hebreus 11, no verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e é convicção daquilo que se espera. Em Romanos 12, 3 diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o dom da fé. Busque pelo dom da fé. Irmãos, a fé, ela é a base da caminhada cristã. Sem fé, eu não acredito, eu não vivo, eu não caminho segundo a palavra de Deus. Eu preciso de fé para crer, eu preciso de fé para permanecer, eu preciso de fé para continuar a caminhada. Por isso é necessário a gente buscar por fé,
Se Deus deu a medida de fé a cada um, e existe um dom de fé, então quer dizer que existe uma fé mais forte. E nós temos que buscar por esse dom. Nós temos que buscar por isso. É interessante que a fé habilita o cristão a aceitar as promessas de Deus. A fé habilita o cristão a viver as promessas de Deus. A fé habilita o cristão a romper no impossível, a romper naquilo que ele não pode humanamente falando. A Bíblia nos relata um certo homem. Esse homem ele era conhecido como centurião de Cafarnaum. A Bíblia fala que esse centurião, ele tinha um servo que estava doente, estava acamado, estava à beira da morte. E esse servo não tinha mais o que fazer, medicina já não poderia resolver a situação dele. E a palavra de Deus diz que o centurião ouviu falar de Jesus e creu em Jesus. Então esse centurião partiu em direção a Jesus, onde ele estava naquela região. E o centurião chegou perante Jesus e disse: Senhor, o meu servo ele está ruim, ele está à beira da morte, e não há o que fazer por ele. E Jesus disse para aquele centurião: me mostre onde ele está, que eu irei até ele. Mas o centurião disse: Senhor, eu também sou uma autoridade. Quando eu digo para o meu servo, vá, ele vai. Quando eu digo para o meu servo, vem, ele vem. Portanto, basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Então, o centurião creu. E Jesus ficou maravilhado, a palavra de Deus diz. Que Jesus falou assim: jamais vi tamanha fé em Israel. Jamais vi tamanha fé. Uma pessoa que consegue admirar Jesus de tamanha forma é porque a fé dele era uma fé forte, uma fé poderosa. Ele cria com todas as suas forças em Jesus. E a palavra de Deus diz que o centurião partiu em direção à sua casa, e chegando lá, o servo dele estava curado. O servo dele não estava mais acamado, não estava mais doente. Então ele creu, e a palavra de Jesus levou à cura. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver o Evangelho. Sem fé nós não rompemos, nós não crescemos na caminhada. Portanto, busque pela fé, busque ouvindo a palavra do Senhor, busque meditando na Bíblia, busque em oração. Amém? Aleluia. Em quarto lugar, nós temos a palavra de conhecimento. O dom da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela vem para homens e mulheres de Deus, para ter o conhecimento de alguma coisa que humanamente nós não poderíamos saber. A palavra de conhecimento, ela pode vir através de uma visão. A palavra de conhecimento, ela pode vir através das Escrituras. A palavra de conhecimento, ela anda junto com a palavra de sabedoria. Nós temos um exemplo. Em João, no capítulo 4, versos 16 e 18, fala sobre a mulher samaritana. E Jesus estava ali com um diálogo, através de um diálogo com aquela mulher. Jesus disse o seguinte: vá e chame seu marido e volte. E a mulher samaritana respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você está agora não é seu marido. E a mulher disse: o que você acabou de dizer é verdade. Vejo que és profeta. A palavra de conhecimento veio para Jesus. Jesus teve um conhecimento de algo ali que humanamente não era possível. E é interessante que o conhecimento, ele vem na hora certa para edificar uma vida. E naquele momento, através daquela palavra, porque Jesus ele não tinha um relacionamento com aquela mulher. Jesus ele não andava com aquela mulher. Jesus ele não fazia parte do convívio daquela mulher.
Então, a mulher teve o entendimento que aquilo que Jesus disse só poderia vir do Espírito Santo. Aquilo ali só poderia vir de uma pessoa que era profeta. É a palavra de conhecimento. Irmãos, busque a palavra de conhecimento. Nós temos também a palavra de sabedoria. A sabedoria é a habilidade dada por Deus a alguns membros do corpo de Cristo, para que eles possam agir com orientação em todas as áreas de sua vida. Busque sabedoria, pois uma palavra de sabedoria dita na hora certa pode mudar, pode transformar uma vida. Amém? Busque por sabedoria. Em Provérbios 16:16 diz que a sabedoria vale mais do que o ouro puro. E quando ele disse isso, irmãos, nós temos entendimento de que é realmente verdade, porque o ouro é algo perecível, que passa. Mas a sabedoria, ela não passa, porque através de uma sabedoria eu posso transformar uma vida. Através da sabedoria eu posso ganhar uma pessoa para Jesus. Então, nós devemos ter um entendimento que nós devemos usar a sabedoria que o Senhor nos dá. Nós devemos aproveitar cada minuto, cada tempo, cada oportunidade que nós temos. E é consenso que o tempo, ele é algo mais precioso do que a prata, do que o ouro. O tempo é algo que não volta. O relógio não para. Queridos, o que você tem investido no seu tempo? O que você tem feito para Jesus no seu tempo? Você tem vivido aquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem buscado o dom que o Espírito tem para usar através da sua vida? Reflita, querido, que nós não nascemos para viver uma vida de comer, viver, trabalhar e dormir. Não, nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Nós nascemos para glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui para esse propósito. O restante é consequência, Deus acrescenta dia após dia. Então busque fazer a vontade de Deus. Busque os dons do Espírito para ter uma ferramenta para executar a obra. E nós temos um exemplo clássico, que é Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu na face da terra. É interessante que Salomão, filho do rei Davi, quando ele iniciou o seu ministério, seu reinado, Deus apareceu para ele e perguntou: Salomão, o que você quer? E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento para guiar a nação de Israel. E Deus concedeu sabedoria, Deus concedeu conhecimento para Salomão. A palavra de Deus diz que durante o reinado de Salomão houve paz e justiça. Por quê? Porque a sabedoria era com ele. A sabedoria era no reinado dele. Busque por sabedoria. Busque por conhecimento. Amém? Nós também temos o discernimento de espírito. É importante termos o discernimento do espírito para podemos discernir o que vem e não vem da parte do Senhor. O discernimento do espírito traz esse entendimento, esse discernimento. É interessante que em Atos, no capítulo 16, fala que Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus. E enquanto eles estavam fazendo a obra de Deus, certa mulher, uma jovem, ela estava com o espírito de adivinhação. E ela começou a caminhar atrás de Paulo, atrás de Silas. Ela estava atrapalhando aquele ministério que eles estavam fazendo, aquela obra que eles estavam fazendo. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela dava grandes lucros aos seus senhores, através das revelações que ela tinha. E Paulo tinha o dom do discernimento de espírito. Então Paulo virou para aquela mulher e disse: sai, em nome de Jesus, espírito imundo. E o espírito imediatamente saiu daquela mulher. E ela ficou sã, ela ficou curada, liberta. Querido, busque o discernimento do espírito. Busca ter o discernimento entre o que vem e não vem do Senhor. Amém? Em todas as coisas.
Temos também o dom de falar variedades de línguas. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 2 diz: porque quem fala em língua desconhecida não fala senão aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Em 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Nós vemos a manifestação do falar de línguas, da variedade de línguas em Atos, no capítulo 12, no dia de Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e as pessoas que estavam ali juntas começaram a falar em línguas estranhas, e aquela língua não era entendida, mas conforme a palavra, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Querido, experimente orar em línguas 5 minutos por dia, isso pode mudar a sua vida. Ore em línguas todos os dias, porque isso pode trazer um relacionamento maior entre você e o Espírito Santo. Ore em línguas, busque isso. E nós também temos entendimento que a pessoa que ora em línguas, que tem o dom de orar em línguas, ela também pode falar em variedades de línguas. E as variedades de línguas também é um dom dado pelo Espírito Santo. Amém? A interpretação de línguas é também um dom do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 5 diz: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba a edificação. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 13 diz: por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Queridos, o dom de interpretação de línguas, ele traz uma mensagem da parte do Espírito Santo para a assembleia, para a igreja. Porque nós, humanamente, não conseguimos entender o que Deus está falando através de mistérios. Mas existe um dom que é possível interpretar as línguas. Busque, a palavra de Deus, busque o dom de interpretação de línguas, porque esse dom de interpretar, ele pode trazer uma mensagem sublime, uma mensagem da parte de Deus para a igreja, isso é muito importante. Nós temos também o dom da profecia. O dom da profecia é a capacidade que Deus dá a alguns membros da igreja de Cristo, para transmitir diretamente a mensagem por parte de Deus aos membros do corpo. Essa iluminação, ela é gerada pelo Espírito Santo, através do coração, da mente. E é interessante que a profecia, ela traz edificação, a profecia traz exortação. E sabemos que a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Mas Deus também pode usar pessoas de dentro do ministério para nos dar um direcionamento através de uma revelação, através de uma profecia. E é interessante, queridos, que quando Deus ele entrega uma profecia para mim, para você, essa profecia, geralmente ela já vem acompanhada de algo que Deus já estava trabalhando no nosso coração. A profecia, ela vem para testificar o que Deus já estava falando, já estava fazendo na sua vida. É interessante que, aproximadamente 8 anos atrás, 8 para 9 anos, eu converti na Igreja Batista do Amor. E eu tive o primeiro contato com o dom de profecia no encontro com Deus. E eu estava naquele local, tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, estava falando em línguas, quando o Espírito Santo direcionou uma pessoa para falar comigo. E essa pessoa disse que eu irei pregar o Evangelho a várias nações, a várias pessoas. Queridos, se eu estou aqui hoje é porque eu fui profetizado. Eu fui profetizado há anos atrás e andei em direcionamento àquilo que Deus confirmou, aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é por obras humanas, mas é pela graça de Deus. É Deus que faz a obra. Eu não mereço, ninguém merece nada, mas Deus escolheu usar homens e mulheres para manifestar o seu poder. Entenda isso. Entenda isso. Nós somos o vaso. A palavra de Deus, ela gera fé. A palavra de Deus, ela gera salvação. A palavra de Deus, ela gera crescimento. Ela gera unidade dentro do corpo de Cristo.
Então, busque, queridos, busque pelos dons. Busque pelos dons. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja apenas mais um, mas coloque a mão no arado. Você pode ver que Deus sempre, quando Ele chama uma pessoa, essa pessoa geralmente ela trabalha muito. Quando Deus chamou Davi, ele estava apacentando ovelhas. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava com as mãos no arado. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Você pode ver que todas as pessoas que foram chamadas por Deus, elas trabalham, elas estão motivadas, elas estão em movimento. A obra de Deus é uma movimentação, ela não pode parar. É um círculo que continua crescendo, crescendo, e assim não pode parar, até que nós possamos cumprir o ID do Senhor, alcançar várias nações, alcançar várias províncias, alcançar outras cidades. E o crescimento, ele não pode parar, querido. Busque pelos dons, busque pelas ferramentas que o Espírito Santo quer entregar para vocês. Busque em oração, busque em jejum, busque na leitura da palavra de Deus. O crescimento é constante, você não pode ficar parado, você não pode ficar para trás. Deus te chamou para uma obra grande, o direcionamento é específico sobre a vida de cada um. Viva o Evangelho, viva o que Deus te chamou para fazer. Amém? Glória a Deus. Querido, para finalizarmos, os dons são concedidos para que nenhuma carne se glorie. Os dons são concedidos para que nenhuma carne se glorie. Somente o nome do Senhor pode ser glorificado. Nós servimos uns aos outros com os dons, mas o nome glorificado é do nosso Senhor Jesus. Amém? É interessante que em Mateus no capítulo 25 fala sobre a parábola dos talentos, a parábola dos dons, dos talentos. Certo homem, um senhor, entregou determinado talento, determinado dom para cada pessoa, para cada servo que ele tinha. E a palavra de Deus diz que a uns foi entregado 2 talentos, a outros foram entregados 3 talentos, a outros 1 talento. E passado certo tempo, aquele homem, aquele senhor, voltou para pedir que os seus servos prestassem contas para com aqueles talentos. É interessante que a palavra de Deus diz que alguns usaram os talentos de forma inteligente, souberam usar seus talentos. Outros não souberam usar seus talentos. Inclusive um de seus servos enterrou o seu talento. Querido, não enterre o talento que Deus te deu. Use ele na obra dentro do corpo de Cristo. Não enterre o seu talento. A palavra de Deus é bem clara, que nós prestaremos conta perante o Senhor daquilo que Ele tem nos entregado. Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de ousadia. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe a timidez te paralisar. A timidez, muitas vezes, ela paralisa a movimentação e a execução dos dons dentro do corpo. Não deixe a timidez paralisar aquilo que Deus te chamou para fazer na obra. Busque os dons do Espírito. Busque em oração. Busque em jejum. É interessante que em Mateus, no capítulo 7, versos 7 e 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-vos-á. Querido, todo aquele que pede, recebe. Busque os dons, peça pelos dons, para que Deus possa manifestar sobre a sua vida, para que Deus possa usá-lo como um canal de bênção sobre esse ministério, sobre essa igreja. Nós não podemos ficar inertes. Continue a obra
Eu creio que hoje Deus está fazendo uma movimentação sobre a vida de cada um, trazendo um discernimento novo. Eu creio que Deus está fazendo algo novo. Essa palavra Deus colocou no meu coração porque era necessária para estar falando à Assembleia do Senhor, para estar dando um direcionamento ao Senhor. A palavra vem de Deus, Ele usa a gente como um vaso. Então, queridos, entenda que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. A obra é grande, a obra não para, os ceifeiros são poucos. Busque esse entendimento, busque ao Senhor, busque pelos dons do Senhor, pois Deus não negará. Amém? Glória a Deus, querido. Eu quero fazer uma oração, querido, para que Deus possa despertar o dom que há em você. Eu quero fazer uma oração para que Deus possa manifestar o teu poder, o poder do Espírito Santo através da sua vida. Em nome de Jesus, fique de pé, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Querido, crie expectativa no seu coração. Coloque expectativas pelo mover do Senhor sobre a sua vida, querido. Querido, abra sua boca e ore ao Senhor. Você que fala em línguas, ore em línguas agora em nome de Jesus. Fale porque o Senhor quer te ouvir. O Senhor está aqui nesta noite. Ele está aqui, Ele quer ouvir as suas palavras. Busque Ele, fale com Ele neste momento, querido. Busque pelos dons, busque pelo dom de cura, busque pelo dom de discernir em espírito, busque pelo dom de sabedoria, busque pelo dom, querido, busque. Ei, querido, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a sua obra. Deus está levantando líderes neste lugar. Deus está trazendo quebrantamento sobre a sua igreja. Ei, querido, Deus está levantando profetas neste lugar. Deus está fazendo uma grande obra. Deus está trazendo um renovo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Receba sobre a sua vida, querido. Ore com louvor, ore com força, pois este é seu momento com o Senhor, querido. Aleluia, Jesus. Eu sei a manifestação da sua unção é muito forte. O Espírito Santo, Ele é quem ministra, Ele é quem ensina, Ele é quem conduz. Vai, Jesus. O Espírito Santo, Ele é quem opera, Ele é quem batiza, Ele é quem nos leva a manifestação do seu poder é muito grande. A manifestação da sua unção é muito forte. Aleluia, Jesus. Querido, ainda com seus olhos fechados, entronizado com o Senhor Jesus, Ele está ministrando ao seu coração nesta noite. Tenha essa convicção, querido. Querido, ainda com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, repita as seguintes palavras: Senhor, nesta noite eu fui ministrado com a Tua palavra. Senhor, nesta noite eu te convido a entrar na minha vida. Senhor,
Mude a minha história. Mude a minha história. Eu te reconheço Eu te reconheço como meu único como meu único e suficiente Salvador. e Salvador. E eu, Jesus, E eu, Jesus, que um dia estive em teus caminhos, que estive em seus caminhos, mas me afastei, mas me afastei. mas nesta noite, Mas nessa noite, arrependido eu volto, arrependida eu volto, na certeza na certeza que serei aceito. que serei aceito. Querido, ainda com seus olhos fechados, suas mãos no coração, você que orou comigo e se identificou com essa oração, você que identificou que Deus tem te chamado, que Deus quer uma intensidade, um relacionamento maior com você. Se você identificou com essa oração, querido, levante um de suas mãos, onde você está. Eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, querido, esse é seu momento com o Senhor. Ainda de olhos fechados. Continua orando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus. Nós temos a convicção de que todos que estão aqui, Pai, já te reconhecem como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Todos que estão aqui, nós temos a convicção, tem a convicção da sua salvação. Por isso nós te agradecemos por este momento, ó Deus. Nós confiamos no teu santo nome e pedimos, continua conosco, Senhor, abençoando nossas vidas, abençoando nossos familiares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que ela tem um parente, um conhecido que está com uma enfermidade. Mas Deus está falando para você orar pela vida dele, porque ele será curado através da sua oração. Creia no poder de Deus. Creia, creia. Creia que Deus está aqui. Amém?